Vamos lá, questão 5 da FUVEST 2011, querida matemática, hein? Essa questão é bonitinha, gente. É uma ótima questão para vocês estudarem geometria. Eu não quis desenhar antes porque eu achei muito interessante a construção desse desenho para compreensão da resolução. Para construir aquele desenho, ele primeiro faz um triângulo equilátero. Em cima dos lados desse triângulo equilátero, ele constrói quadrados. Isso já garante lados iguais, né? Que é uma observação que a gente precisa fazer nessa questão. Por isso que eu achei interessante construir, para que fique bem fácil de perceber que os lados são iguais, né? E aí ele fez a junção dos pontos, fechando o polígono que ele deseja calcular a área. Como que seria a área desse trem, né? Você tem a área de um triângulo central, que é o triângulo equilátero. Você tem três quadrados, três áreas de um quadrado e três áreas de um triângulo obtuso. Aliás, obtuso. Três desse triângulo obtuso, que é o segredo da questão. Porque a área de um triângulo equilátero e a área de um quadrado você tem que decorar. Agora, como é que eu vou calcular essa área? Esse é o maior problema. Olhando para o desenho, a gente tinha percebido já, né, que todos os lados aqui valem 1, o texto fala, e que esse quadrado também mede 1, né? Então, aqui vale 1, aqui e aqui. Vou colocar os lados internos do quadrado aqui, todos valendo 1. E eu precisava muito determinar essa área aqui. E olha só, lado conhecido. Só falta descobrir esse ângulo. Existe uma fórmula para isso, para achar a área com lado e ângulo. A fórmula do ABC, não lembra? Sobre 2? Do ano passado eu tinha resolvido uma questão dessa. E aí como é que eu concluo? Eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, que é característico de triângulos equiláteros. Todos os ângulos 60. O quadrado também tem 90 graus. Com isso, para dar 360 graus, está faltando exatamente aqui 120 graus. Então, essa observação aqui, ó, ela é muito importante para você conseguir resolver o problema. Enxergar os lados iguais e o ângulo de 120. Agora, como é que a gente termina? Bom, a área do triângulo equilátero, né? Vamos lá, filhos, tem que lembrar, hein? É lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Decorado. Qual que é o lado? Não é 1? Então vai dar raiz de 3 sobre 4. Pronto, achamos a área do triângulo equilátero. Área do quadrado. Lado ao quadrado. O lado vale 1, graças a Deus. Então 1 ao quadrado dá 1. E a área do triângulo obtusão lá? É lado vezes o seno entre eles. Tudo isso dividido por 2. E aí caímos novamente num problema de trigonometria. Professor, como é que eu vou saber o seno de 120? Calma, meu filho, você vai saber. Ó. Lembra? Cosseno com sono deitado. Seno sem sono em pé. O ângulo de 120 graus, ele apresenta um suplementar, que é o de 60. Você vê que ajuda muito esse conceito de ângulos suplementares. O seno vai dar aqui, e a gente conhece o valor. É raiz de 3 sobre 2, certo? E o suplementar de 120 graus o suplementar de 60 graus é 120. E aí eu tenho, olhando para a simetria do círculo trigonométrico, o seno de 60 é igual ao seno de 120 graus. Por quê? São suplementares. Cuidado, hein? Quando é cosseno, os suplementares são opostos em sinal. Mas no seno, os suplementares são iguaizinhos. Bom, então a gente pode continuar. Lado vezes lado vai dar 1 sobre 2, vezes o seno de 120, que é igual ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então isso vai dar raiz de 3 sobre 4. Chegamos aos valores das três áreas. Esse aqui era o mais complicado.
Agora a gente já pode jogar na forma do polígono. O triângulo equilátero, raiz de 3 sobre 4, 3 vezes a área do quadrado, mais 3 vezes a área que eu acabei de descobrir do triângulozinho, raiz de 3 sobre 4. Vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 4, mais 3 raiz de 3 sobre 4. Ora, 1 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 dá 4 raiz de 3 sobre 4. Finalmente, isso dá 3 mais raiz de 3.